Estamos de volta com o programa Conexões, hoje refletindo sobre a prática da meditação. Nossa convidada é a Patrícia Carvalho, da Brahma Kumaris, um movimento espiritual mundial. Então, Patrícia, abrimos esse bloco falando do silêncio e da escuta. Qual que é o papel do silêncio, qual que é o lugar da escuta para se fazer a meditação? Eu acho que o silêncio, antes de mais nada, é a linguagem do espírito, é a linguagem dos sentimentos, é a linguagem de Deus, é essa linguagem que está além das palavras, que está na essência, não é? na sacarina da experiência. E, portanto, ele é fundamental para que a gente possa ir a fundo na experiência. Não é? A gente tende a tentar definir as experiências, mas de fato a experiência em si ela está além da definição. E isso é filosofia. Platão, ele já dizia isso, não é? Quer dizer que por mais que a gente tente explicar as experiências e as sensações, as palavras não alcançam. Então o silêncio tem a ver com essa capacidade de se conectar com o sentido das coisas. Agora, o mundo em que vivemos é cheio de muita agitação, né? A gente vê que cada vez mais as pessoas são dependentes dos seus gadgets celulares e, enfim, né? É difícil a gente conseguir ver alguém hoje contemplando, não é? Mas vemos. Sim, não é? Vemos, mas como você falou, né? O mundo, ele... Com certeza. Dizer, de fato, o que acontece é que o mundo, ele chama muito a nossa atenção, né? E a pessoa tende a ficar extrovertida, não é? Ou seja, a buscar essa essência da experiência nas situações, nas coisas, si. Nas pessoas. E a gente esquece que, na verdade, quem agrega sentido e significado às situações, às coisas e às pessoas somos nós. Então, quer dizer, é uma projeção, não é? E conectar-se com essa essência, portanto, é fundamental. Na verdade, o mundo cheio de agito e barulho, ele tem muita força centrífuga, que faz com que a pessoa saia de si mesma em direção às coisas do mundo, que têm sua função, que são importantes, né? Agora, Santo Agostinho dizia assim, noli foras, in interiore hominis habitat veritas. Não vá fora, é no interior do homem que habita a verdade, né? Ou seja, o silêncio é condição para eu falar algo que tenha sentido. A escuta é condição para contemplar e encontrar, digamos assim, regozijo, a verdadeira alegria mais profunda. Talvez tenha sido por isso que Jesus tenha dito aos discípulos, eu vos disse estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, Patrícia, quais os passos para se fazer uma boa meditação? Existem passos? Existe uma pedagogia da meditação? Existe sim. Eu acho que o primeiro aspecto é a questão do conteúdo da meditação. Ela tem um objetivo e isso tem a ver com o autoconhecimento. Como nós estávamos conversando no intervalo, não é? Às vezes as pessoas elas não meditam porque não gostam de estar consigo e não gostam de estar consigo porque não se conhecem. A partir do momento em que eu estabeleço esse objetivo baseado no autoconhecimento, é desenvolver o foco, ou seja, começar a pensar naquela direção. É muito comum nessa primeira etapa, que a gente chama de iniciação, que a mente vagueie, quer dizer, a mente é como um cavalo selvagem que não está acostumado a estar focada, que está sempre buscando experiência ao redor, mas à medida que a gente vai conseguindo traduzir o pensamento num sentimento, a gente vai começando a criar experiência, é já natural que a gente se concentre. Até o momento em que a experiência ela ganha muito mais espaço e o estímulo que é o pensamento, ele vai diminuindo em quantidade. Então, eu penso menos, experimento mais. E o ápice da meditação, que a gente chama do estágio da semente, samadhi, é aquele momento em que eu corporifico a experiência, em que eu imerjo na experiência. Não é? Digamos que a experiência seja de paz, por exemplo, é um momento em que eu me torno paz. Não é? E aí eu repito, né? Eu recomeço esse mesmo processo. Aliás, Patrícia, eu acho que na nossa vida todas as coisas passam por esse exercício, por esse aprendizado, por esta experiência. Por exemplo, a formação intelectual de alguém, ela não passa apenas pelo intelecto. Quando a distância entre intelecto e a experiência da vida da pessoa diminui, quando intelecto ou formação intelectual, raciocínio e o jeito de viver se encontram, essa pessoa se torna admirável.
E se isso não acontece, olha, ela é vaidosa, ela é arrogante, tem um saber que só ela sabe, só ela escreveu isso, escreveu aquilo. Mas não é prático, não é? Não, não é. A gente diz que é preciso, na verdade, que toda mudança ou toda transformação, ela sempre começa numa mudança de consciência. E a consciência determina o meu campo de percepção das possibilidades. E a partir desse campo de percepção é a minha visão, é o que eu vejo. E a partir daquilo que eu vejo é a minha capacidade de elaborar a vida à minha volta. Então, ela tem que ser prática, quer dizer, tem que ter um reflexo dessa experiência interna na minha vida diária. Eu posso dizer que a meditação é um esvaziar-se, um deixar ser. Eu acho que a meditação é o contrário, na verdade, ela é a conexão com a plenitude que já existe em cada um de nós. Não é? Ok. Vou me explicar melhor. Quando eu digo esvaziar-se, esvaziar-me da minha preocupação. Sim. Ok, tá certamente, certo. Né? Para encontrar Mas é essa importante plenitude. Esse ponto que você abordou, porque eu acho que a nossa sociedade, a nossa cultura é muito baseada no vazio. É como se nós fôssemos vazios Precisássemos e de nos estivéssemos nos preenchendo com as coisas à nossa volta. E na realidade é o contrário, nós já somos tudo aquilo que nós queremos. É isso só uma aí questão são coisas, tudo isso é pó. da gente lembrar disso, reconectar e agregar isso ao que Tudo quer que a isso gente aqui faça. fora são tesouros que a traça e a ferrugem corroem. Certamente, não é? Quer dizer, a matéria é inanimada, ela não existe se nós não projetarmos sobre as situações e as coisas aquilo que nós já temos dentro de nós. É uma ilusão, não é? Com certeza. Por isso que eu digo assim, olha, quando uma pessoa se afasta desse caminho espiritual, quando ela se afasta de Deus, ela está se perdendo de si mesma. Está perdendo tudo aquilo que, no fundo, ela almeja, não é? Que é paz, felicidade, amor, força, não é? Que são qualidades divinas. Bom, eu tenho aqui a participação da Ana Maria, que diz o seguinte: nem sempre consigo fazer meditação. Gosto do silêncio, mas gosto do barulho da vida. Pois é, Ana, o mundo é cheio de convites, né? E convites muito apetecíveis. Porém, não podemos nos distanciar de nós mesmos. E não esquecer, desculpa, que também é uma questão de prática, não é? Quer dizer que quanto mais a gente pratica, melhor a gente se torna, melhor a gente fica naquilo. Correto, bom, Ana Maria, obrigado pela participação. A Celina Batista Esteves diz o seguinte: faço caminhada e esse contato com a natureza restaura a minha vida. Ar puro, flores, o verde, animais, águas, tudo de bom. Seguramente, Celina, você faz conexões com a natureza, contempla e está certamente aproveitando cada instante para a meditação. E a Vânia Brandão diz que é a melhor sensação estar com a gente mesmo, reencontrar-se. A meditação tem esse poder. É mesmo, Patrícia? Já falamos, né? Já falamos. Tá, mas eu queria colocar aqui, aproveitar a fala da Vânia e dizer o seguinte: há pessoas que têm medo de se encontrarem consigo mesmas. Por que isso? Porque não se conhecem, porque se conhecem superficialmente, porque quando param, de repente se deparam com todos os seus limites e barreiras, e tudo isso está na superfície do ser. Né? Quer dizer, se nós conhecemos o âmago do ser, a essência do ser, não há o que temer, porque todo ser, né? Seja quem for, todo mundo tem essa mesma essência plena, divina. Não precisa ter medo, né? Não. Bom, Vânia, obrigado pela participação, fraterno abraço. E a Márcia Teixeira diz o seguinte: a meditação é muito importante e faz muito bem. Só que mesmo tendo por um curto período participado de um grupo de meditação zen budista, não aprendi a técnica, é muito difícil. Gostaria muito de saber usar essa técnica. Será que um dia consigo? Consegue? O que eu acho que às vezes também existe um entendimento equivocado de que meditação significa não pensar, esvaziar a mente, uma prática árdua. E na realidade a meditação ela começa direcionando o pensamento até se chegar num estado, como a gente falou, de plenitude. E naquele momento há o silêncio. Então, às vezes, é uma questão de buscar uma técnica que seja mais prazerosa, digamos assim, e praticar, né? A gente falou, a pessoa está acostumada a praticar a extroversão, né? De uma certa forma, a gente tem a prática de pensar isso, né? negativo, a prática de se preocupar, tudo isso são práticas. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente se torna. Então, a gente tem que mudar a prática. Então, vamos praticar o nosso ping-pong. Vamos. Silêncio.
A linguagem de Deus. Barulho. Barulho é uma fuga. Despertar-se. Conscientizar-se. O mais importante. O mais importante, conexão. Meditação. Meditação é sentimento divino. E na série Pensamentos Conexos, eu trago Confúcio. Pode-se alcançar a sabedoria por 3 caminhos. O primeiro é o da meditação, que é o mais nobre. O segundo é o da imitação, é o mais fácil, porém menos satisfatório. O terceiro é o da experiência, que é o mais difícil. Algum comentário? Muito interessante. Eu acho que é um pouco aquilo que a gente falou também, né? Que, na realidade, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cada um desses aspectos, não é? A vida, ela é dinâmica, quer dizer, nós estamos inseridos num contexto, a gente precisa praticar, mas essa prática, ela só vai ter sentido se ela partir de uma conexão com a nossa essência. Porque, afinal de contas, o sentido da vida é expressar esse ser único que cada um de nós é. Patrícia, obrigado mais uma vez. Obrigada. Te espero aqui pelo em breve. Concluímos o programa de hoje com uma frase de Albert Einstein. No meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade, reside a oportunidade. E acrescentamos, a meditação nos oferece muitas oportunidades. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiana, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.